Hoje nós vamos falar sobre o reino de Gana. Eu sou o professor José da Costa, o canal é História em um Instante. Se inscreva e compartilhe porque você vai ajudar o canal a crescer e o objetivo do canal é a difusão do conhecimento. Reinos africanos, reino de Gana. A África, todo mundo sabe, é um enorme continente, muito rico em diamantes, em ouro, em outros minérios. Continente riquíssimo, rios, vários rios, onde surgiu o ser humano. África. Na África houve alguns reinos, o reino de Gana é um deles. O reino de Gana, Gana significa chefe guerreiro. Gana, quem não conhece Gana, Copa do Mundo está aí, aliás já passou, né? E geralmente o Brasil às vezes pega Gana, às vezes num amistoso, às vezes na própria Copa do Mundo, etc. Então Gana é um país atualmente da África, né? A parte mais ocidental da África, mas houve um reino chamado Reino de Gana entre os séculos 4 depois de Cristo, por aí, até mais ou menos a 11 a 12 depois de Cristo, séculos do Reino de Gana. O termo Gana significa chefe guerreiro, porque era um povo que se reuniu lá por volta do século IV, mais ou menos, depois de Cristo, século IV depois de Cristo, mais ou menos, e sob a liderança de um guerreiro, o Gana formou um grande reino. Alguns dizem império, outros dizem reino. Em todo caso, temos aí o reino de Gana do século IV até o século XI, 11, 12, mais ou menos, depois de Cristo. Gana, chefe guerreiro. Na parte ali da África, onde fica Gana, onde ficou o reino de Gana, é a chamada África subsaariana. Ou seja, tem o deserto do Saara, parte sul do deserto do Saara, subsaariano, a parte também, digamos assim, ocidental, né, da África, ficou ali o reino de Gana. Foi uma parte que foi islamizada lá pelo século VII depois de Cristo, mais ou menos, quando surgiu aí a expansão islâmica, a expansão muçulmana, e eles conquistaram ali parte da África, os muçulmanos. Daí muitos líderes, chefes ganeses, né, de Gana, se tornaram islâmicos também, mas a maioria do povo continuou a sua religião antiga, tradicional, ancestral, animista. O que aconteceu é o seguinte: existe um princípio no islamismo, né? Um islâmico não escraviza outro islâmico, jamais. Jamais um islâmico pode escravizar outro islâmico. Mas a escravidão que sempre existiu, desde tempos remotos, Egito, Grécia, Roma, etc., ela se tornou ali comercial lá por volta do século VII depois de Cristo, mais ou menos, com os islâmicos ali conquistando a região da África, parte saariana, subsaariana, e transformando a escravidão em comércio. Muitos chefes de Gana, como eu falei, se transformaram, se converteram ao islamismo, à religião islâmica, muçulmana. E, obviamente, não escravizavam outros islâmicos e outros muçulmanos. Esse é o princípio. Porém, aqueles que não eram islâmicos, que não tinham se convertidos, eles, muitas vezes, com guerras, eles escravizavam estes prisioneiros de guerra e vendiam. Daí o comércio de escravos se tornou muito intenso naquela região, principalmente com a entrada dos árabes islâmicos. E o interessante é que um ponto positivo aconteceu aí, a questão de alforria. A própria palavra alforria é de origem árabe. Alforria, libertação, se libertar. Então, conquanto os islâmicos árabes, os muçulmanos, tenham ali transformado aquela região em uma escravidão de comércio, não que a escravidão começou com os muçulmanos, não é isso. A escravidão sempre existiu, Roma, Grécia, Egito Antigo, até entre os hebreus. Só que ali na região do Saara, onde o reino de Gana, na parte ocidental da África, a escravidão tornou-se comercial. E como um islâmico não escravizava outro islâmico, guerreava-se
contra outros povos, por exemplo, um chefe ganês islâmico convertido ao islamismo, guerreava com outros povos e transformava esses indivíduos não islâmicos em prisioneiros de guerra. Mas quem se convertesse ao islamismo era alvo da libertação, da alforria. Daí introduzido o conceito de alforria. Interessante, que a gente fala muito em alforria. História do Brasil, libertação, né? Alforria dos escravos, etc. A origem é árabe, a palavra, e a origem aí também da alforria, da libertação de escravos, está aí nesse contexto de islâmicos que libertavam, alforriavam seus prisioneiros que se tornavam islâmicos, que se convertiam ao islamismo. O princípio é islâmico não escraviza outro islâmico. Então o escravo se convertia e era alforriado, libertado. Gana é muito conhecido, o reino de Gana é muito conhecido, era muito conhecido na época pelo seu comércio, principalmente do ouro. Ouro, marfim, escravos também, sal, marfim, ouro, escravos, principalmente ouro e escravos, e principalmente ouro, era o chamado Reino do Ouro, Gana. Lá por volta do século XII, por aí, Gana o reino se fragmentou, terminou aí o reino de Gana. Se você gostou deste vídeo, ajude o canal a crescer. O canal está crescendo aos poucos e pode crescer mais ainda se você compartilhar o vídeo, se inscrever e assistir sempre os vídeos até o final. Vá na tela final, vá na playlist, tem mais de 200 vídeos, tem várias playlists, mitologia grega, mitologia nórdica, mulheres que fizeram história, imperadores romanos, filosofia, origem dos super-heróis, negacionismo, tem um monte de playlist e vídeos para você assistir. Ajude o canal a crescer. Professor José da Costa, um abraço, até o próximo vídeo.